essa obsessão que o Eurico ou que algumas pessoas têm ao Flamengo. Que ao você ficar falando demais do outro, passa a impressão de que o outro é maior do que você e você tá sempre tentando correr atrás do outro. Porque você não pode contar a história como se a história tivesse um incômodo do Vasco. O incômodo é do Flamengo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Fala comigo, seus mitos! Muito prazer, caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini hoje. Seus mitos, tem vascaíno aqui desabafando sobre o Flamengo. E olha, falou cada coisa, seus mitos. O vídeo está sensacional também, claro, vou aqui expressar minha opinião também, quero saber a opinião de vocês, ok? Os créditos para lá pro canal do nosso querido Dieguinho, Futebolaço Podcast, o link está na própria descrição do vídeo, vão lá conhecer o trabalho dele, acompanhar não só os vídeos, como também, claro, as lives completinhas, tá bom, mitos? Agora bora pro conteúdo, porque o vídeo de hoje vai dar o que falar, hein? Bora lá, nação. Ou que algumas pessoas têm ao Flamengo. Que ao você ficar falando demais do outro, passa a impressão de que o outro é maior do que você e você tá sempre tentando correr atrás do outro. Já vi da parte do Euriquinho, né, nessa semana, algumas semanas atrás que ele teve aqui, e eu fiz essa pergunta pra ele, falou, Diego, quando meu pai perseguiu o Flamengo e colocou o Flamengo como alvo, e puxou essa rivalidade Flamengo e Vasco, que a época era o Fluminense. Vasco-Flamengo. Vasco-Flamengo, que a época era a dupla Fla-Flu, não é porque era o Flamengo, é porque naquele momento o Flamengo, pela geração de 80 e tudo que foi criado em volta dela, e até por mérito do próprio Flamengo que ele construiu naquele momento, era o Flamengo esse clube. Se fosse o Fluminense, se fosse o Botafogo, o Três Coquinhos, ele faria da mesma forma. Eu já acho que o negócio dele era com o Flamengo mesmo, porque ele tinha uma visão mais ampla do que o Flamengo representava para a sociedade da época e principalmente para quem de fato mandava nas federações, etc. Tu acha que é um erro do Vasco essa obsessão pelo Flamengo? Deveria encará-lo só como mais um rival e não como quase que uma obsessão? O Eurico saiu da presidência do Vasco em junho de 2008. Quando o Flamengo contratou Ronaldinho Gaúcho em 2011, a cantoria do Flamengo é Mengo, toma Eurico. Ué, então tem alguma coisa errada aí. O Eurico já tinha saído da presidência do Vasco, então você não está dizendo que o Vasco com o Flamengo... Ué, por que o Flamengo contrata um jogador e toma... Quando o Flamengo foi jogar a Libertadores, agora, na penúltima vez que ele perdeu pro Palmeiras, saiu o áudio, a torcida do Flamengo tá aqui no Sengo, tomando... 2019, já tinha morrido. 2019 não, 2021, né? A final contra o Palmeiras foi 2021, né? 2021. O Eurico já tinha morrido há 2 anos. Então, se é por isso, então eles estão muito mais preocupados com o Vasco. Sabe por que eles estão muito mais preocupados com o Vasco? Se a partir da mídia e de pessoas ligadas, principalmente a chamada Flapress, que existe, havia uma preocupação muito grande em bater no Eurico. E nunca houve uma preocupação grande em bater em qualquer tipo de dirigente outro que não afrontasse tanto o Flamengo, é porque tem alguma coisa. Então, é uma via de mão dupla. O Vasco foi campeão de remo lá atrás. Para o Flamengo ser campeão de remo pela primeira vez, teve que se criar a Lei Orconcourt. O Vasco foi tricampeão de remo em 12, 13, 14, criou essa Lei Orconcourt para o Flamengo poder ganhar um campeonato de remo. Quando aconteceu o episódio desse reconhecimento de título em 1996 do Vasco, do Sul-Americano, o Flamengo foi contra. 23 para 24, qual era o clube que mais, na mídia, era mais falado com relação àquelas atitudes que o Vasco estava tomando? O Vasco ganhou um jogo do Flamengo no campo, primeiro jogo do Vasco-Flamengo, e teve um jornal que disse assim, o Vasco já perdeu os pontos. Jogador que não podia jogar, jogou e o Vasco já perdeu esses pontos. Por quê? Porque o Vasco tinha ganho do Flamengo de virada. A cidade do Rio de Janeiro ficou em festa, porque o Flamengo no retorno com o Vasco já praticamente campeão, o Flamengo ganhou do Vasco. Inúmeros episódios na história mostram que o problema deles é com o Vasco. Porque eles queriam que fosse a rivalidade deles com o Fluminense. Popular, Fluminense elitizado. Só que o Vasco apareceu como o verdadeiro clube do povo. E é o verdadeiro clube do povo. E isso eles não perdoam. Porque eles queriam ser o clube do povo e não são. Eles queriam não... Então, eles se incomodaram com o Vasco. Eles foram partícipes do movimento para que o Vasco não disputasse em 24.
Eles achavam que o Vasco não ia poder montar um estádio do tamanho lá da rua Paissandu que eles tinham. Eles, ao longo da história... Bom, Mitch, ele começou a falar de Remo e tudo mais. Bom, com o máximo respeito do mundo, é muito óbvio que quem começou essa grande rivalidade, enaltecer isso, claro que foi o Eurico Miranda, inclusive de forma inteligente, sabendo que o Flamengo é gigante, vai provocar quem? Pra ganhar mídia, sabendo que o Flamengo é gigante, tentar promover a sua instituição em cima, que é o Vasco, enfim, foi inteligente. Agora, falar que o Flamengo forçou rivalidade, não, né? Contrários ao Vasco. Então não foi o Vasco que buscou isso. O Vasco buscou o seu espaço e mostrou competência. Mas eles tiveram sempre uma ligação com o Vasco de briga. E o Eurico Miranda traduz isso, tanto que em 2021 você vê a torcida do Flamengo cantando uma coisa em relação ao Eurico. Porque o Eurico representou o quê? Aquele que batia no Flamengo. Porque ele termina a trajetória dele com o Vasco com 45 vitórias contra o Flamengo e o Flamengo com 41 vitórias. Neste século, o Vasco ganhou 19 vezes do Flamengo, o Flamengo 16. No Campeonato Brasileiro, neste século, o Vasco ganhou 9 e o Flamengo 5. E nas últimas 2 vezes que houve uma disputa de Campeonato Carioca que o Vasco foi campeão, o Vasco os eliminou na semifinal. E ainda os eliminou na Copa do Brasil. E nesse último treino do Eurico, o Vasco ficou na frente do Flamengo, mas também, na primeira década do século, ficou na frente do Flamengo e também, quando o Eurico estava antes, ficou na frente do Flamengo. Então é óbvio que eles têm que ter esse problema. Isso é o problema do Vasco? O problema é deles. E isso tem que ser entendido pelo torcedor em geral. Porque você não pode contar a história como se a história tivesse um incômodo do Vasco. O incômodo é do Flamengo. Se o Vasco é o clube do povo, o Vasco ele agrega a população mais pobre, agrega negros, analfabetos, para transformar o Vasco na maior torcida do Brasil nos anos 20. E isso incomoda o outro lado, e o outro lado tenta de todas as maneiras fazer com que o Vasco se enfraqueça. Quem é que está incomodando quem? Isso segue por décadas. Segue quando o Jornal dos Esportes é criado. Ele é criado e o Grupo Globo, através do Roberto Marinho, faz parte disso a partir de 1936. Cria-se a dupla Fla-Flu, a sigla Fla-Flu, quer dizer, a propaganda Fla-Flu. O Vasco, independentemente de tudo que fez no Expresso da Vitória, sempre tinha uma questão com relação ao Vasco, que é o clube do português, que é o clube do ignorante, que é o clube... Isso é levado à década de 40, 50... E quando o Eurico, depois de 25 anos em que o Vasco fica num papel menor, ele entra para recuperar o papel do Vasco, que era o papel que o Vasco tinha antes, até meados dos anos 50, final dos anos 50, isso causa um grande incômodo. Mas a torcida do Vasco, ela tem a observação dela baseada no quê? No que se publica. Bom, Mitz, eu acho que ele se perdeu no comentário. Eu quero saber a opinião de vocês, ok? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de mim, não. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação, é nóis.